Olá, meu nome é Ozzy e hoje eu vou comentar sobre 3 lançamentos de franquias de terror famosas que recentemente acrescentaram mais um capítulo às suas histórias. Franquias de terror são famosas por descerem de nível muito rápido, e essa talvez não foram a exceção à regra. Então vamos ver o que os novos capítulos de Jogos Mortais, Invocação do Mal e Um Lugar Silencioso nos reservaram para esse ano. Jogos Mortais foi uma das franquias de terror mais bem-sucedidas dos anos 2000 e que ajudou muito a moldar o terror da época. E vemos reflexos de sua influência até os dias de hoje. Mas quase uma dezena de filmes depois, a franquia já parecia desgastada e não parecia ter muito espaço para ir para mais profundo do poço. Mas Hollywood parece gostar de um desafio e estava disposta a mostrar que tinha sim como descer mais o nível. A sinopse desse filme é a mesma dos anteriores da franquia. Uma investigação policial começa quando corpos são encontrados em armadilhas similares à de Jigsaw. Cabe então ao policial Ezekiel, interpretado por Chris Rock, descobrir o que está acontecendo antes que seja tarde demais. Muitas franquias falham em suas continuações porque elas não entendem o que torna os filmes que as originaram tão especiais. Jogos Mortais é uma delas. Por mais que no imaginário popular essa seja uma franquia cheia de gore, em que os filmes só tenham a intenção de chocar o espectador com sua ultraviolência, quando você revisita o primeiro filme, você percebe que o original de James Wan não segue bem por essa trilha. Até mesmo a cena mais icônica desse primeiro filme, que é a do Dr. Gordon serrando o próprio pé, a gente nunca vê diretamente a violência ou esse gore exagerado que veio com as continuações. A tensão da trama vinha mais da antecipação do que pelo choque da cena em si. A trama criou esse personagem de uma maneira que você consegue se importar com ele e torcer para que os policiais consigam encontrar ele a tempo antes que o pior aconteça e que ele se saia bem de tudo isso. Os realizadores desse filme falharam em entender isso e, de novo, decidiram que apenas uma versão mais radical de Seven era bom o suficiente para criar um novo capítulo dessa franquia. E assim, existem inúmeros problemas por todo lado nesse filme, tantos que ficam até difícil de resumir. Mas vamos lá. Os personagens são terríveis, eles são o clichê do estereótipo do que é esperado em tramas policiais. E mesmo se as atuações estivessem boas, o que definitivamente não estão, não tinha como salvar eles. O plot twist é completamente previsível, e até mesmo a grande revelação de quem é o grande vilão no final do filme é estragada por um roteiro que não faz a mínima ideia de como enganar o público. Qualquer pessoa que já tenha visto 5 filmes na vida já entende o que está acontecendo antes mesmo do roteiro pensar em revelar algo. Mas sinceramente, a maior incompetência desse filme vem na hora de realizar os jogos em si. Porque, apesar de a maioria dos filmes anteriores da franquia serem ruins, ainda existia aquela curiosidade de saber quem iria sobreviver, como que iria sobreviver, e o que mais esses jogos macabros nos reservavam. E nem isso, o mínimo esse filme consegue fazer. São armadilhas extremamente sem criatividade. Os resultados dos jogos são mostrados antes de mostrarem as cenas em si. Então, mesmo que eu me importasse com esses personagens, o que não é o caso, eu já sei que eles não sobreviveram ao jogo antes mesmo dele começar. É muito difícil decepcionar quando você não espera nada. É muito difícil pegar uma franquia que já tinha se destruído tanto na mão de péssimos realizadores e torná-la ainda pior. Mas Hollywood mostrou que é sempre possível uma situação ruim ficar ainda pior. E isso, meus amigos, é digno de aplausos. De uma franquia do James Wan que moldou o terror nos anos 2000, vamos para uma franquia do James Wan que moldou o terror na década passada. O nosso segundo filme é Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio. Que cá entre nós é um título bem melhor que o americano. Nesse novo capítulo, Ed e Lorraine Warren
vão ter que provar a inocência de um homem que diz ter matado o colega de trabalho apenas porque estava sob o controle de um demônio. Desde que a terceira parte de Invocação do Mal foi anunciada sem a direção de James Wan e com a entrada de Michael Chaves no lugar dele, o diretor do pior spin-off do Invocaverso, as minhas expectativas para esse filme ficaram bem baixas. Mas até que dentre todos os cenários que eu imaginei, essa terceira parte não é tão terrível assim. O maior problema desse capítulo é exatamente o mesmo de Espiral. Os realizadores não entenderam muito bem o porquê que os dois primeiros filmes deram certo e seguem na direção contrária sem perceber. O ponto mais forte dos dois filmes anteriores eram os personagens. Os filmes de Invocação do Mal sempre conseguiram criar personagens que captavam muito bem a empatia do espectador. Esse filme não. Todos os personagens desse filme podem ser completamente resumidos em uma frase de 10 palavras ou menos, o que é uma péssima oportunidade perdida, porque toda essa trama do julgamento e de tentar provar a realidade de que algo assim aconteceu oferece muitas possibilidades, como é o caso de O Exorcismo de Emily Rose, por exemplo. Mas esse filme simplesmente ignora tudo isso e, ao invés de desenvolver esses personagens para trabalhar melhor essa trama, prefere focar no relacionamento do casal Warren e no medo das aparições sobrenaturais. O que não seria um grande problema, se isso fosse bem feito. Uma coisa que James Wan fez muito bem nos capítulos anteriores de Invocação do Mal foi brincar com o modo como as aparições demoníacas eram apresentadas. E apesar de muitos torcerem o nariz para a quantidade de jumpscare que ele colocava na tela, todos eles eram feitos de maneira interessante e criativa, a ponto de marcarem o público até hoje. O mesmo já não pode ser dito aqui. Tudo é feito da maneira mais óbvia possível, sem nenhuma das estripulias visuais que diferenciavam os outros dois capítulos de Invocação do Mal dos outros 800 filmes de terror sobrenatural que tem por aí. E uma outra coisa que me incomodou bastante nesse filme também foi ele ter abraçado de vez a computação gráfica, que já era algo que não tinha funcionado muito bem em Invocação do Mal 2, mas que dessa vez é ainda pior, porque nem é uma boa computação gráfica. Tem uma sequência toda que é gravada num fundo verde tão vagabundo que chega a constranger. Mas apesar dos pesares, apesar de esse filme soar como uma trama de terror sobrenatural genérico, ele até que funciona assim como um entretenimento inofensivo, e não chega a ser tão desesperadoramente ruim. Ele só falha em causar o mesmo impacto que os anteriores, ou em ser muito memorável em geral. E assim, se comparado com tudo que já saiu dessa franquia, isso chega a soar até como um elogio. Só uma nota rápida, enquanto eu estou editando esse vídeo, eu percebi que eu posso ter dado a entender que para uma franquia funcionar ela tem que continuar seguindo a mesma fórmula que deu certo no primeiro filme, o que não é bem a ideia que eu queria passar. O motivo de eu comparar essas continuações com o primeiro filme é que esses filmes claramente queriam copiar o que o James Wan fez nos filmes originais, mas eles não tiveram a capacidade de entender o que o James Wan fez nos filmes originais, e por causa disso acabou saindo essa bagunça completa. O último filme da lista é um dos lançamentos de terror mais aguardados do ano, Um Lugar Silencioso Parte 2, uma sequência direta do primeiro filme que continua exatamente do mesmo ponto, para nos mostrar como a família Abbott vai lutar pela sobrevivência após as revelações daquele final. Antes de continuar, eu acho importante dizer que eu gosto desse filme. Ele é um filme divertido. Eu digo isso porque eu posso soar muito negativo às vezes, e esse é um dos casos em que isso acontece, então só mantenham isso em mente, tá? As franquias dos últimos anos têm feito uma coisa muito curiosa, digamos assim. Eles começam a lançar filmes pensando muito na continuação deles, deixando pontas soltas para continuar, colocando mistérios para serem abordados e descobertos em sequências que já são planejadas antes mesmo do lançamento do primeiro filme.
E o que acontece é que o resultado final disso é um filme incompleto. É uma preocupação tão grande com o futuro que faz com que eles se esqueçam do presente. Foi esse o caso de Batman vs Superman, A Origem da Justiça, Animais Fantásticos e os Crimes de Grindelwald, e o Warcraft, O Primeiro Encontro entre Dois Mundos. Por mais que o sentimento final da experiência seja positivo, ainda fica aquela sensação de que faltou algo. Esse é o caso de Um Lugar Silencioso Parte 2. Com quase toda a equipe de volta na frente e por trás das câmeras, o filme até promete seguir o mesmo caminho de sucesso do anterior. O único problema é o ponto em que mudou: os roteiristas. Dessa vez, John Krasinski assina o roteiro sozinho. E olha, os roteiristas anteriores fizeram uma falta, viu? Parece que Krasinski, na falta de criatividade para criar uma continuação interessante, cumprindo os prazos apertados hollywoodianos, resolveu ganhar tempo lançando um filme que é só um apanhado de pontas soltas para amarrar no próximo, fazendo desse um filme completamente incompleto. E o pouco de trama que esse filme tem não é lá o mais interessante e criativo possível. É tudo movido por coincidências absurdas ou por personagens agindo de maneira burra sem nenhum motivo. Então, tem personagem que sai em jornada sozinho simplesmente porque sim. O roteiro usa e abusa de acidentes previsíveis e forçados para gerar uma certa tensão e algumas sequências de ação para quebrar a monotonia. Enfim, o roteiro claramente se perde. É o resultado de alguém que definitivamente não sabe para onde ir e que rumo tomar com a história. Ainda bem que a falta de habilidade de Krasinski como roteirista é compensada com uma maestria na direção. Ali sim ele brilha. Ali ele consegue criar cenas de ação empolgantes e aguçar a nossa curiosidade a todo momento. Como eu disse, eu gosto desse filme. Eu me diverti bastante assistindo ele, mas é o tipo de filme que já me deixa meio receoso com o futuro da franquia. Com certeza, quando eu for ver a continuação, já não vai ser mais com as mesmas expectativas que eu fui ver esse. Então por hoje é isso. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal se você gostou, e de comentar aí embaixo o que você achou desses filmes, se você assistiu algum, e quais são suas expectativas para os próximos lançamentos do ano. E até a próxima!